Essa questão traz para a gente sobre algumas relações ecológicas que podem ser harmônicas e desarmônicas, interespecíficas ou intraespecíficas. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o que é uma relação harmônica e uma desarmônica. A harmônica é aquela que traz benefício para pelo menos um dos indivíduos que está nessa relação. Pode ser benefício mútuo para os dois ou pode ser para um deles. E tem ainda as desarmônicas, que você tem prejuízo para uma das espécies. Interespecífica é aquela que acontece entre duas espécies diferentes. Já a intraespecífica acontece dentro de uma mesma espécie. Então, eu tenho indivíduos de uma mesma espécie se relacionando. E ele pede para a gente assinalar a alternativa correta sobre as explicações dessas relações ecológicas que ele traz. Vamos começar de baixo para cima. Na sociedade, o que é uma sociedade, né? Ele está dizendo, são associações entre indivíduos da mesma espécie. Então, é aquela que é intraespecífica, que se mantém ligados entre si, formando uma unidade estrutural. De fato, a relação ecológica, que é a sociedade, é uma associação entre indivíduos da mesma espécie, mas eles não se mantêm ligados entre si. Isso acontece numa relação ecológica que a gente conhece como colônia. Então, essa não é a nossa resposta. Na letra D, ele fala sobre o mutualismo. Ele diz que é uma associação em que uma das espécies se fixa ou se abriga em outra, porém sem prejudicá-la. O mutualismo, na verdade, ele é uma relação ecológica entre duas espécies diferentes em que há benefício mútuo para elas. Então, nesse caso aqui, ele está falando uma delas se fixa ou se abriga sem prejudicá-la. Isso aqui, ó, nada mais é do que o inquilinismo. E não o mutualismo em que as duas vão se beneficiar, normalmente estando ligadas, mas não uma brigando a outra, elas estão ligadas para obter esse benefício mútuo. Na letra C, ele traz o inquilinismo, dizendo que é a associação em que uma das espécies se beneficia usando restos alimentares da outra que não é prejudicada. Isso não é o inquilinismo, como a gente falou logo antes. Isso aqui nada mais é do que o comensalismo, que é mesmo uma relação ecológica benéfica para uma das espécies que usa os restos alimentares da outra que não se prejudica. Na letra B, ele fala do parasitismo. Ele diz que é uma relação em que uma das espécies mata a outra para se alimentar. O parasitismo, ele de fato é uma relação ecológica em que uma das espécies é prejudicada. Então, ela é desarmônica e entre duas espécies diferentes. Entretanto, ele não mata a espécie para se alimentar dela. Isso que ele está dizendo seria a predação. No parasitismo, um dos indivíduos, ele vive no corpo do outro indivíduo, que é o hospedeiro, e se alimenta dele, mas ele não mata e se alimenta dos restos desse ser vivo. Então, a nossa resposta é a letra A, que ela traz o esclavagismo, que é a associação em que uma das espécies se aproveita das atividades ou do trabalho da outra.